A moderna ciência do espírito, parte 2. Contudo, os adeptos da ciência do espírito dizem que visam, em primeira linha, averiguar a vida no além, isto é, a continuação da vida depois da morte terrena, e que, devido ao ceticismo dominante, atualmente de um modo geral, é necessária a utilização de armas fortes e grosseiras, isto é, provas terrenas palpáveis, a fim de abrir uma brecha na resistência do adversário. Tal argumentação não justifica, porém, que almas humanas sejam sempre de novo expostas a riscos, assim tão levianamente. Além disso, não há nenhuma necessidade premente para que se queira convencer a todo custo os adversários malévolos. É notório que estes não são propensos a acreditar, mesmo que um anjo descesse diretamente do céu para lhes anunciar a verdade. Assim que o anjo fosse embora, estariam prontos a declarar que tudo não passara de uma ilusão coletiva, não tendo sido absolutamente um anjo, ou arranjariam qualquer outra escusa. E se alguma coisa ou uma pessoa for trazida, que continue na matéria, isto é, não desaparecendo outra vez nem se tornando invisível, recorrem eles a outras desculpas, justamente porque para os que não propendem a acreditar no mundo do além, isso seria outro sim demasiado terreno. Não recuariam em classificar como fraude semelhante prova, de apontar tal ser humano como um lunático, um fantasista ou até mesmo como um impostor. Ou seria demasiadamente terrenal ou extraterreno, ou as duas coisas juntas. Sempre terão algo para reclamar ou duvidar. E não tendo mais a que recorrer, eis que lançam imundícies, passando a ataques mais fortes, não receando empregar violência. Para convencer, pois, esses tais, não é adequado recorrer a sacrifícios, e menos ainda para muitos dos assim chamados adeptos. Estes julgam, devido a uma singular espécie de arrogância e a uma crença na vida do além, crença essa, na maioria dos casos, confusa e fantástica, ter o direito de apresentar determinadas exigências, para, por sua vez, ver ou vivenciar algo. Esperam de seus guias sinais do além como recompensa por seu bom comportamento. Tornam-se até ridículas, muitas vezes, as expectativas evidentes que vivem expondo, bem como os sorrisos benevolentes, com ares de sabedoria, com que deixam transparecer a própria ignorância. É veneno querer dar ainda espetáculos a essas massas, pois, por se julgarem muito sapientes, apenas consideram tais experiências no máximo como horas de divertimento bem merecido, para o que os do além devem concorrer como artistas de circo. Abandonemos, porém, as experiências de grande teor e examinemos as menores, como a movimentação de mesas. Longe estão de ser assim inócuas conforme se cuida. Pelo contrário, constituem, pela incrível facilidade de propagação, um perigo muito sério. Disso, cada qual deve ser advertido. Os entendidos se afastariam com horror se vissem com que leviandade se operam tais coisas. Quantos adeptos não procuram mostrar seu saber em diversas rodas, propondo experiências mediante movimentação de mesas, ou então introduzem em famílias, quer em meio de risadas, quer sob sussurros misteriosos, as experiências com letras e copos ou outros recursos. Experiências estas mais parecidas com brincadeiras, onde, mediante o leve toque da mão por cima do copo, este se movimenta ou é atraído em direção às letras, formando palavras. Com rapidez sinistra, tudo isso se propagou à categoria de divertimentos sociais, onde são praticados sob risadas, escárnio e muitas vezes agradáveis arrepios. Diariamente se reúnem, então, em família, senhoras e moças em torno de uma mesa, ou mesmo isoladamente, diante de letras desenhadas numa cartolina,
e que, sempre que possível, devem ser dispostas de modo apropriado para que não faltem ostentações místicas incitando à fantasia, que, aliás, é aí absolutamente dispensável, pois tudo decorrerá mesmo sem isso, contanto que a respectiva pessoa tenha alguma propensão para tanto. E dessas há inúmeras. Os modernos cientistas do espírito e os dirigentes dos círculos de ocultismo se alegram ante o fato de as palavras e frases se constituírem sem o influxo mental consciente ou inconsciente do praticante. Tem ele com isso que se convencer, aumentando assim o número de adeptos do oculto. Os escritos de orientação ocultista apontam para isso, os oradores intervêm a favor, meios auxiliares são fabricados e vendidos, facilitando assim todo esse abuso. E dessa forma se apresenta quase todo o mundo do ocultismo, como prestimosos servos das trevas, convencidos todos sinceramente de serem sacerdotes da luz. Esses acontecimentos, só por si, já comprovam a completa ignorância que reina nas práticas de tal classe de tendências ocultistas. Mostram que nenhum dos que a isso pertencem é realmente vidente. Não deve servir de contraprova se algum bom médio se desenvolveu aqui e acolá de tais origens, ou pelo contrário, o que é mais certo, se um bom médio, no começo, foi atraído temporariamente para isso. As poucas pessoas predestinadas a isso apresentam em seu próprio desenvolvimento natural uma proteção vigilante e cuidadosa de espécie inteiramente diversa e que se estende de degrau em degrau. Proteção essa que os outros não têm. Tal proteção atua, contudo, só num desenvolvimento natural e próprio, sem nenhuma ajuda artificial. E isso exatamente porque somente em tudo quanto é natural é que repousa uma proteção como algo evidente. Tão logo surja nisso a menor ajuda, seja ela pelos exercícios da própria pessoa ou advinha de outrem, por sono magnético ou por hipnose, deixa assim de ser natural. E desse modo já não se ajusta com as leis naturais, as únicas capacitadas a oferecer proteção. Basta que a isso se ajunte a ignorância existente, agora por toda parte, e já o mal estará aí. O querer somente jamais substituirá a capacitação quando se trata de agir. E ninguém deve ultrapassar a própria capacidade. Não quer isso absolutamente dizer que, pelo fato de centenas de milhares de pessoas se dedicarem a essas brincadeiras perigosas aqui e acolá, uma delas não escape impune e seja bem protegida. Do mesmo modo, muitas outras somente serão prejudicadas de uma forma ainda não visível terrenamente, e que apenas depois de seu desenlace terão de reconhecer, de repente, que tolices de fato cometeram. Contudo, existem muitas que já sofreram danos terrenamente visíveis, mesmo que durante sua existência terrena nunca chegassem ao reconhecimento da verdadeira causa. Por essa razão, tem de ser explicado, pois, o que ocorre durante essas brincadeiras no espiritual e na matéria fina. É do mesmo modo simples como tudo na criação, e absolutamente não tão complicado. Contudo, muito mais grave do que muitos imaginam. Da maneira como a Terra se apresenta atualmente, as trevas ganharam supremacia sobre toda a matéria através da vontade da humanidade. As trevas se encontram em todas as coisas materiais tão à vontade como que em terreno próprio e familiar, podendo, devido a isso, atuar plenamente na matéria. Acham-se, portanto, em seu elemento, combatem num terreno que bem conhecem. Por esse motivo, na atualidade, levam vantagem sobre a luz em tudo quanto é material, isto é, de matéria grosseira. A consequência é que em toda a matéria
a força das trevas é mais forte que a da luz. Pois bem, nesses divertimentos, como a movimentação de mesas, etc., a luz, isto é, algo elevado, não entra em cogitação absolutamente. Na melhor suposição, podemos falar de algo ruim, portanto escuro, e de algo melhor, portanto mais claro. Servindo-se uma pessoa de uma mesa ou de um copo, do modo geral de qualquer objeto material, coloca-se num terreno de luta muito conhecido das trevas. Um terreno que as trevas consideram como seu. A referida pessoa, assim, cede de antemão a elas uma força contra a qual não pode opor nenhuma proteção eficiente. Examinemos, aliás, uma reunião espírita ou qualquer divertimento social com a mesa e sigamos os fenômenos espirituais, ou melhor, os de matéria fina. Quando uma ou mais pessoas se dispõem em torno de uma mesa com a intenção de comunicar-se com os do além, quer através de pancadas, quer através da movimentação da mesa, o que é mais comum, ocasionadas pelos do além, a fim de através desses sinais poder formar palavras, desde logo esse contato material faz atrair, principalmente, as trevas, que passam a se encarregar das mensagens. Com grande habilidade, utilizam-se de palavras não raro pomposas. Procuram responder pela forma desejada os pensamentos das pessoas, fáceis de ler para eles. Porém, conduzem-nas logo por trilhas falsas em questões sérias e procuram, se isso ocorre frequentemente, colocá-las pouco a pouco sob sua influência crescente. E assim, vagarosa, contudo seguramente, arrastá-las para baixo. Com isso, muito astutamente, deixam os desencaminhados na crença de que estão subindo. Caso, porém, logo de início, ou também em qualquer outra ocasião, apareça e se manifeste algum parente falecido ou amigo, chegando a expressar-se por intermédio da mesa, fato que se dá frequentemente, então o embuste ainda se torna mais facilmente realizável. As pessoas reconhecem que deve ser realmente um determinado amigo que se manifesta, e por isso creem que é sempre ele quando através da mesa cheguem quaisquer comunicações, mencionando-se como autor o nome daquele conhecido. Mas tal não é o caso. Não apenas as trevas, sempre atentas, utilizam habilmente o nome, a fim de dar às mensagens enganadoras um aspecto mais acreditável possível, adquirindo assim a confiança das pessoas indagadoras, mas vai até mesmo a ponto de um elemento escuro se imiscuir numa frase iniciada pelo amigo real, terminando-a intencionalmente de modo falso. Sucede então o fato pouco conhecido de, na transmissão de uma frase simples e ininterrupta, haver dois implicados. Primeiro, o autêntico amigo, talvez bem claro, portanto mais puro, e depois um mais obscuro, mal intencionado, sem que o indagador perceba algo disso. As consequências são fáceis de supor. O que confia é iludido e abalado na sua fé. O adversário utiliza-se desse acontecimento para o fortalecimento de suas zombarias e de suas dúvidas. Às vezes, para fortes ataques contra a causa toda. Na realidade, porém, ambos estão sem razão, devendo tudo ser considerado como consequência da ignorância que predomina sobre todo esse campo. O fenômeno, contudo, se desenrola com toda a naturalidade. Caso esteja na mesa um amigo mais claro e verdadeiro, manifestando-se a fim de satisfazer o desejo daquele que formula as perguntas, e se intromete um espírito escuro, terá o mais claro de retroceder.
pois o mais escuro pode desenvolver uma força mais forte, servindo-se da matéria intermediária da mesa, porque atualmente toda a matéria é o campo das trevas, propriamente dito. Tal erro comete o ser humano que escolhe coisas materiais, criando assim de antemão um terreno desigual. O que é espesso, pesado, isto é, escuro, encontra-se mais próximo em densidade da matéria grosseira do que aquilo que é luminoso, puro e mais leve. E assim, devido a essas ligações mais estreitas, desenvolve maior força. Por seu turno, todavia, o que é mais claro e que ainda se pode manifestar através da matéria, dispõe igualmente ainda de uma densidade até certo grau contígua, pois do contrário seria impossível uma ligação com a matéria para fins de qualquer comunicação. Isso pressupõe uma contiguidade com a matéria e, concomitantemente, uma possibilidade de conspurcação, logo que através da matéria se realiza a ligação com as trevas. Para não incorrer nesse perigo, só resta ao mais claro se retirar depressa da matéria, isto é, da mesa ou de outros meios auxiliares, assim que o mais escuro se aproprie deles, para desligar o elo intermediário, que constituiria uma ponte sobre o natural abismo separador e protetor. Não poderá ser evitado do lado do além, então, que, em tais casos, a pessoa que se entrega a tais experiências servindo-se da mesa venha a sofrer influências baixas. Foi essa pessoa que não quis outra coisa, por sua própria atuação, pois o desconhecimento das leis não consegue dar proteção aqui nesta conjuntura também. Com esses acontecimentos, ficará esclarecido para muitas pessoas muito do que até agora era inexplicável, encontrando assim solução para as inúmeras contradições enigmáticas. E é de se esperar que agora muitos abandonem de vez divertimentos tão perigosos. Do mesmo modo minucioso, poderiam ser descritos também os perigos de todas as demais experiências que são muito maiores e mais fortes. Contudo, o assunto dessas coisas mais usuais e disseminadas está concluído por enquanto. Somente um outro perigo deve ainda ser mencionado. Por causa desse processo de perguntas e exigências de respostas e conselhos, as pessoas acabam se tornando muito indecisas e dependentes. O contrário daquilo que a existência terrena tem por finalidade. O caminho é errado, seja qual for a sua direção. Só acarreta danos, nenhuma vantagem. É um arrastar-se pelo chão com o perigo permanente de encontrar sempre de novo vermes repugnantes e de desperdiçar suas forças e, por fim, ficar extenuado no caminho por nada. Com essa ânsia de pesquisar, ocasionam-se também grandes danos aos que se acham no além. A muitos escuros é dada assim a oportunidade. Sim, são até levados à tentação de praticar o mal, aumentando com isso suas culpas, o que em outras circunstâncias não lhes seria tão fácil. Outros, porém, devido às constantes ligações de desejos e pensamentos, são impedidos em seus esforços para ascender. Pelo exame minucioso desses métodos de pesquisa, se patenteia quanto tudo isso é puerilmente teimoso, perpassado do mais grosseiro egoísmo e ao mesmo tempo tão tolo, que se chega a menear a cabeça e perguntar como é possível, aliás, que haja quem queira abrir para a humanidade em geral um território do qual ele próprio não conhece realmente um passo sequer em redor. É errôneo também que a pesquisa toda se desenrole diante do público em geral. Com isso, cria-se pista livre para os fantasistas e impostores e torna-se difícil a aquisição da confiança da humanidade. Em nenhum outro campo já ocorreu isso,
E em toda pesquisa cujos sucessos hoje são plenamente reconhecidos, houve antes, na fase de investigações, numerosos malogros. Todavia, não se deixava ao público coparticipar tanto. Sobreviria o cansaço e, com ele, o decorrente desinteresse. A consequência é que, ao encontrar finalmente a verdade, a força principal de um entusiasmo transformador e eficaz teve antes de se perder. A humanidade já não consegue se entregar à alegria jubilosa que tudo arrasta em sua veemência convencedora. Os reveses no reconhecimento de caminhos errados se tornam armas afiadas nas mãos de muitos inimigos, os quais podem, com o tempo, incutir em centenas de milhares de seres humanos uma desconfiança tal que esses, dignos da maior lástima, ao defrontarem a verdade, não mais desejarão examiná-la seriamente, receosos de nova ilusão. Taparão os ouvidos que de outra forma teriam aberto, perdendo assim o último lapso de tempo que ainda lhes pudesse dar um ensejo de escalar rumo à luz. Com isso, as trevas obtêm uma nova vitória. Devem agradecer aos pesquisadores que lhes estenderam as mãos para isso e que, de bom grado e orgulhosos, atribuem a si o título de dirigentes das modernas ciências do espírito.